Que novidade eu quero trazer para você? Deus. Você serve a Deus? Você pode me definir Deus? Vamos tentar definir Deus. O que Deus é? Deus é bom? Tá, Deus é bom nessa bondade, está incluído o seu amor, etc. Deus é justo? Então, nesse ser justo, está incluída a sua justiça, não só amor, não só bondade, a justiça. Amém? Como nós temos visto. Deus nos perdoou dos nossos pecados? Não. Deus não perdoou os nossos pecados. O que ele fez? Então ele tem que agir em todo o seu caráter. Só a bondade geraria o perdão. Mas ele não é só bom, ele é justo. Então ele teve que justificar o meu pecado. Daí que Cristo morreu pelos meus pecados. Então eu não fui simplesmente perdoado, eu fui justificado. Por isso a Escritura diz: Jesus Cristo, justiça nossa. Eu não fui perdoado. Quem pensa que foi perdoado está enganado. Você não foi perdoado, você foi justificado. Mas você não ouviu isso durante... Quem tem 15 anos de crente aí? Só o Álvaro teve coragem de admitir, né, irmão? Você não ouviu que Deus te justificou, você sempre ouviu que Ele te perdoou. Mentira! Deus não perdoa ninguém, Ele justifica. Deixa eu repetir: mentira! Deus não perdoa ninguém, Ele justifica. Ele não pode neutralizar uma parte do caráter dele. Ele age no caráter dele e não põe uma parte de lado. Ele age completo, ele age na perfeição. Então Jesus Cristo não morreu na cruz para nos perdoar, morreu para nos justificar. A consequência dessa justificação é perdão, porque os nossos pecados são apagados por sangue de Cristo. Então vamos lá, Deus é bom, Deus é justo, Deus, o que mais que Deus é? Longânimo, né? Ele é longânimo, quer dizer, longanimidade, quer dizer, é tardio em irar. O que mais que Deus é? Misericordioso, tá? Tudo isso que Deus é. E aonde você aprendeu que Deus é tudo isso? Na Bíblia. Na Bíblia você aprendeu que Deus é tudo isso. Amém? Na Bíblia você aprendeu que Deus é tudo isso. Agora, isso que foi revelado na Bíblia é tudo que Deus tem? É tudo que Deus é? É aí que nós, quando estamos estudando teologia, dizemos que Deus é o quê? Transcendental. O que é ser transcendental? Transcende, ou seja, está além do que pedimos ou pensamos. Opera além do que pedimos ou pensamos. Quais os projetos de Deus para a nossa vida? Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou ao coração humano. Paulo diz que conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que ao homem não era lícito falar. Então, a Bíblia revela tudo de Deus? Aí estamos diante de mais uma grande queda da igreja. Acharmos que um Deus tão tremendo poderia ser limitado por um livro. O que João escreve? Se tudo que Jesus fez fossem escritos em livros, cuido que nem todos os volumes do mundo poderiam conter. Irmão, o Deus que você serve quer operar na sua vida. Mas Ele quer operar tanto o que diz a Bíblia, quanto aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Você já viu algumas pessoas questionando os milagres de Deus? Porque dizem assim, não, mas isso não está escrito na Bíblia. E quem foi que disse
que Deus se limitou a operar pelo que está na Bíblia. Quem disse isso? Onde é que está isso? Que regra é essa? Quando o Monte Sinai pegou fogo, não estava escrito na Bíblia. Quando Deus, com seu próprio poder, escreveu as tábuas dos 10 mandamentos, não estava escrito em lugar nenhum. Ele começou a formular relatos e experiências para servir de veículo de edificação para outras gerações. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, não estava escrito em lugar nenhum que ele tinha poder para abrir o Mar Vermelho. Quando Josué atravessou o Jordão, naquele final, como ele atravessou, não estava escrito em lugar nenhum. Você crê que Deus ressuscita os mortos? Por quê? Porque está na Bíblia. Essa fé é inútil. Porque Eliseu, quando ressuscitou o morto, Elias, quando ressuscitou o morto, não estava escrito na Bíblia. Mas com a vida dele passou a estar escrito. Você entende? Quem é o seu Deus? A gente diz logo para ter uma referência. O meu Deus é o Deus da Bíblia. Mas opera ali, né? E como opera? Amém? E como opera? Então, Elias ressuscitou o morto. Se ele fosse se basear, ele diria assim: não, Deus, quando revelou os pergaminhos a Moisés, quando revelou tantas coisas, os profetas que se levantaram, ninguém disse que Deus ressuscita os mortos, então eu não vou orar pelo morto. Então, o seu Deus é maior que tudo aquilo que ele tem revelado na Bíblia. Se você limitar o seu Deus à Bíblia, pode ser que ele não consiga operar na sua vida coisas que ele projetou operar. Existiu um mover aí na sociedade sobre os dentes de ouro. Já ouviu falar? Passou um missionário aqui pelo Rio de Janeiro, ele entrou em algumas igrejas, ele orava e as pessoas ficavam com dentes de ouro e prata. Eu vi isso na boca de algumas pessoas, é um negócio meio impressionante. Até um irmão na igreja onde eu fui membro, ele pegou a esposa dele, levou num dentista. A esposa dele teve na boca, parece, 5 dentes de prata e 2 de ouro. E ele pegou a esposa e levou num dentista, para que o dentista avaliasse aquele trabalho, porque ele queria dar o dízimo daquele trabalho. Ele era almirante da Marinha, tinha dinheiro, né? E achou que tinha que dar o dízimo daquele trabalho. Você nunca pode pagar aquilo que Deus te dá de graça. Não tem preço. Não faça troca com Deus. Mas até entendemos a boa intenção, o coração sincero do irmão. Não, eu vou lá, porque o dentista vai me dizer quanto fica esse trabalho. E eu vou pagar ele. Eu vou dar o dízimo desse trabalho. Coisa de cristão, sincero, mas imaturo. Chegou lá, a esposa dele sentou na cadeira do dentista, o dentista ficou olhando para aquilo e ficou impressionado. Falou assim: olha, nunca vi um trabalho como esse. Primeiro, o ouro que tem aqui, nenhum dentista pode trabalhar com ele. É ouro puro. Não é possível trabalhar com ouro desse. Todo ouro tem que ter mistura para poder trabalhar com ele. Esse ouro é puro. Não é possível. E que obra? A obra é perfeita. Não tem nenhuma rebarba, nenhuma ponta. É tudo o mais perfeito que se pode ver. E o dentista virou para ele e falou assim: eu não tenho como avaliar esse trabalho. Ele teve que voltar para a igreja e dizer: pastor, eu não tenho, eu não vou dar dízimo, porque o trabalho não pode ser avaliado. E existiu uma revelação, inclusive, do pastor na igreja onde isso aconteceu, em que ele dizia assim: Deus revelou para ele: olha, isso que eu estou fazendo não é com ouro da terra, é com ouro do céu. Quando as pessoas baixarem a sepultura, pode abrir a boca. O dente de ouro sumiu, ele volta para o céu. Porque a do céu não é sepultado na terra. Então, experiência da parte. Mas como que isso aconteceu nessa igreja? O pastor, na época, o pastor Manuel, ele virou e falou o seguinte: começou aquele movimento para tudo que é parte no Rio de Janeiro, e ele falou assim: não,
Eu não acredito num negócio desse. Falou que não acreditava. E orou para que Deus, se fizesse que ele acreditasse, se fizesse alguém da confiança dele, de muita confiança, se alcançasse pelo aquele milagre. Passou-se alguns dias, a empregada dele, que também era membro da igreja, convivia dentro da casa dele já há muitos anos, era uma pessoa de altíssima confiança, a quem ele deixava a chave da casa dele, enfim. Vem ela, pastor, olha o que aconteceu quando eu olhei no espelho, olha a minha boca. Ele falou, então é verdade. Passou a orar dentro da igreja e começou Deus a operar dente de ouro na vida de um monte de pessoas. Né? E aquilo, na época, revelou muitas coisas, símbolos de prosperidade, enfim, comunhão com Deus, uma série de fatores. Então, meu irmão, quem é o seu Deus? Você acha que ele vai operar na sua vida só o que está na Bíblia ou ele pode ir além? Se ele é transcendental, ele tem como ir além. Mas ele está vinculado aqui. A quem está vinculado as operações de Deus? Não é a nossa fé? Se tu creres, mas se tu não creres, não vê nada. Então, a questão é essa, se tu creres, né? A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Mas na palavra de Deus, você não descobre as limitações de Deus. Na Bíblia não estão escritas as limitações de Deus. Na Bíblia está escrito os princípios de Deus. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais você conhecerá os princípios de Deus. E jamais conhecerá as limitações. Nem no seu lado de misericórdia e nem no seu lado de juízo e justiça. Quem poderia supor que a terra ia abrir e fazer morada, canha, avirão, descer com tenda, filhos, netos, tudo ser tragado pela terra? Uma justiça extrema que não passaria na cabeça de ninguém. Né? E o amor de Deus? Também ninguém poderia supor que Deus retirasse a glória de cima do seu Filho unigênito, fizesse seu Filho vir ao mundo como criatura, para usar a coroa de espinhos, ser esbofeteado, para justificar os pecados da humanidade. Então Deus tem extremos que a nossa mente jamais alcançaria. Quem de nós, no seu juízo perfeito, imaginaria Deus dando o seu Filho para morrer pelos pecados da humanidade? Nenhum de nós imaginaria. Isso foi tão inimaginável, até mesmo pelos judeus, que eles não aceitaram. Eles esperavam o Messias, não esperavam? Mas quando vem Jesus montado num jumentinho, né, se deixando tocar pelos homens, cheio de humildade e simplicidade, eles perguntaram, tu és o Messias? Ele falou assim, sim, eu sou o Messias. Aí o homem rasgou as vestes, blasfêmia, é digno de morte. Mas se eles não acreditavam nessa resposta, para que fizeram a pergunta? Então, o Deus que nós servimos não está limitado nas páginas da Bíblia. Nas páginas da Bíblia estão princípios desse Deus. Esses princípios me faz crer num Deus além da Bíblia. É para isso que a Bíblia existe. Poxa, se Deus abriu o mar vermelho, então o que ele não pode fazer? Se ele dirigiu o rebanho das codornizes ao deserto, o que ele não pode fazer? Se ele fez os corvos, levar comida para Elias lá naquela caverna, o que ele não pode fazer? Se o anjo desceu e alimentou Elias, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, o que ele não pode fazer? Então a Bíblia me mostra esses princípios de Deus, para que eu entenda que ele opera além do que pedimos ou pensamos. Ora, se a Escritura diz que Deus, e assim temos entendido, opera além do que pedimos ou pensamos, então ele opera fora da Bíblia. Porque se eu vejo na Bíblia, então eu pensei. Se está escrito na Bíblia, está no domínio do meu pensamento. Eu vou ler e vou pensar sobre aquilo.
Mas a Bíblia diz que ele opera além do que pensamos. Então ele opera além do que está escrito na Escritura. Esta tem sido a causa da queda da igreja muitas vezes, porque os pastores às vezes não entendem certas coisas, né? Certos ministérios, enfim, uma série de moveres do Espírito Santo não tem sido entendido porque as pessoas começam a vasculhar a Bíblia. Não, mas isso não está escrito aqui na Bíblia. Peraí, mas a Bíblia revela um Deus transcendental? Então está escrito. Está escrito. Agora depende deles, né? Então, hoje nós queremos que a mula de Balaão falou, né? Só porque está escrito, né? E se não tiver? Sofia, na Bíblia fala que Deus, ele lançou nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais. É mais ou menos isso, né? Uhum. Isso não quer dizer que nós fomos perdoados, fomos justificados com essa palavra? Entende? Sobre perdão é justiça, né? Sim. Estamos vendo aí agora, né? Sim, mas Deus lançou os nossos pecados nas profundezas do mar e dele não se lembra mais? Do nada? Do nada? Do nada ele é injusto, eu me recuso a servi-lo. Eu não aceito um Deus que olha para a cara de um e está perdoado. Não sei. Deus, eu não sirvo ele. Eu não serviria esse Deus de forma alguma. Porque senão eu simplesmente teria que dizer que ele tem que perdoar todo mundo. Ele não pode fazer acepção de pessoas. Eu não admito servir um Deus que faça acepção de pessoas. Tu, Pirani, você tem nome de índio, tu é bonitão, tu sobe em árvore, tu vira cambalhota, você tem algo especial na sua vida. Aquele ali não, aquele cara é feio, é beiçudo, é narigudo, eu não tenho nada com ele. Eu não te sirvo, Deus. Eu não te sirvo, porque existem princípios em mim da criação postos por esse mesmo Deus que não me aceita fazer acepção de pessoas. Então eu não serviria. Quando a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar e deles não se lembra mais, não é simplesmente que ele lançou. Houve uma operação, né? Lançar na profundeza do mar significa justamente esquecimento. Agora, quando lança alguma coisa na profundeza do mar, ela deixa de existir? Não deixou de existir. Ela foi apenas coberta pelas águas, mas não deixou de existir. Mergulha que lá está. Então isso não é o perdão, isso é justificação. Por quê? Perdão é quando a sua dívida, perdão, você tinha uma dívida, alguém chega, você não tem mais essa dívida. Acabou. Não foi nada pago por ela. Não foi nada pago, simplesmente você não tem mais a dívida. Isso é perdão. Agora, justificação é quando você tem a dívida, tem que reconhecer que tem a dívida e vai entender que alguém pagou no seu lugar. É isso que a Bíblia mostra, que alguém pagou. Desde o Antigo Testamento tem pagamento? Tem, era o tempo da lei, e a lei dizia que sem derramamento de sangue não havia perdão de pecado. E quem é que pagava nessa história? Os sacrifícios de animais que eram feitos era símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ainda viria se manifestar. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? O derramamento de sangue. E no Novo Testamento? O derramamento de sangue. Então, não existe perdão, existe justificação. Essa justificação operada, ela vai gerar o perdão. Mas sem justificação, não tem perdão. E a própria Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, se confessarmos os nossos pecados, o primeiro passo é a confissão. O que é confissão? É reconhecimento de que pecamos, né? Se confessarmos 1 João 1,9. 1,9 ou 2,9? 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, né? Pecado. Confessar pecado.
então quer dizer, é reconhecimento, né? Ele é fiel e justo, ele age com justiça, para nos perdoar, olha aí, olha a sequência, tá vendo? Ele é justo, se é justo vai praticar uma justiça, aí vem o perdão, confessarmos nossos pecados, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, essa é a sequência, confissão, justificação, perdão e o final da injustiça ser quebrado, a maldição do pecado em prática. Então não existe perdão, existe justificação. Se existisse perdão, o ímpio lá fora estava bem. Ele pode continuar negando a Cristo que ele vai ser perdoado. Mas ele tem que ser justificado, ele tem que reconhecer o sacrifício de Cristo por ele. Isso é a justificação dos nossos pecados. Como se estivesse nos presos, né, numa cadeia, né, uma condenação eterna. Jesus pagou uma fiança. Isso, uma fiança. Boa, essa parábola é boa. Por quê? Como se nós estivéssemos presos, né, e estávamos. Ele nos libertou da potestade do ar, diz a Escritura, então nós estávamos acorrentados e aprisionados em cadeias, e ele pagou uma fiança. Você está sob fiança. É perfeita essa parábola que o irmão Afonso colocou. Perfeito. Porque quando uma pessoa está sob fiança, não é exigido dela um comportamento. Então, veja bem, é exigido um comportamento. Se a pessoa age de forma, diferente, essa fiança deixa de valer e ela tem que voltar para a cadeia. Pastor Frederico, como o anjo apareceu para Zacarias, ele duvidou, não foi? O anjo apareceu para Zacarias? Ele duvidou que ele não podia ter um filho, João Batista. Sim. Então o que acontece? Ele duvidou que ficou mudo. Já como o anjo apareceu para Maria, a Maria não funcionava com ela. Sim. Porque o caso de Zacarias era de sacerdote. Então, Davi era rei, sacerdote e profeta. Essa justificação aí, porque ele não tinha um caso muito elevado espiritual, não. Porque a Bíblia fala, muito será recebido, muito será cobrado, não. Os Deus deu essa justificação para ele, não. Veja bem, de que nós estamos falando dessa justificação? Estamos falando dessa justificação do preço que Deus pagou pelo resgate da humanidade. É disso que nós estamos falando. Até uma visão muito mais, vamos dizer, neotestamentária, né? Novo Testamento, é disso que nós estamos falando. Agora, em todo o tempo, Deus sempre teve seus critérios de justificação. Quando as pessoas não se enquadravam, é a questão da fiança, né? Não se enquadravam, voltava para o cativeiro. Saul teve o seu resgate, Saul teve a sua fiança para ser livre das potestades, dos principados, assumiu até um reinado, mas não andou de acordo com a fiança, com as regras instituídas. Resultado foi cair em cima da própria espada, e eu particularmente creio que baixou o inferno. Eu não creio na salvação do rei Saul, né? Até a de Salomão eu questiono demais. Até o grande profeta rei Salomão, eu não acho que um homem de Deus possa permitir, dar permissão para que crianças sejam sacrificadas em Jerusalém, como aconteceu com o rei Salomão. Então, a salvação dele também, para mim, está comprometida. E alguns dizem assim, mas como é que Deus ia permitir na Bíblia um livro escrito por este homem que hoje está no inferno? Tem coisas que estão escritas que foram ditas pelo próprio diabo. Então isso aí para mim não quer dizer nada. Alguém mais uma pergunta aí? Alguma colocação? Pastor, em relação às crianças, por exemplo, qual a situação delas? É aquela situação que o Judeu colocava antes, que era até 13 anos e começava uma maioridade para ser sacerdotal, ou é individual, depende? Eu não me prendo a isso, a idade, né? Eu creio o seguinte, a Bíblia diz, instrui a criança
no caminho que deve andar, até quando envelheceram os três dele, os judeus consideravam um adulto, uma criança, um homem, né, a partir, parece, de 13 anos. Agora, houve uma pergunta uma vez na Igreja Batista para um pastor que tinha terminado o seminário, ia se formar, ia ser consagrado a pastor, e vieram um monte de gente para examinar ele, para ver se ia se passar no exame para poder assumir o pastorado, e fizeram para ele a seguinte pergunta: uma criança de 2 anos, ela é salva? Aí o pastor falou assim: uma criança de 2 anos é salva. Ah, uma criança de 5 anos é salva? Criança de 5 anos é salva. Uma criança de 7 anos é salva? É salva. Uma criança de 9 anos é salva? Vai ficando difícil. Vai chegar uma hora que tu não vai saber se é salvo ou não. Aí, uma criança de 12 anos é salva? Como é que você vai saber, irmão? Olha onde eu estou chegando. 14 anos. E aí, quando você realmente considera, não, esse camarada já é um adulto, aí você vai dizer assim, não, ele não é salvo. Mas enquanto está caminhando, você não tem como definir. Né? O que é uma idade adulta? Isso aqui é uma questão da mente. Só Deus vai julgar essa questão. Só Ele pode julgar isso aqui. Porque o que é uma pessoa salva ou condenada? Biblicamente, salvo ou condenado é aquele, por exemplo, o salvo é aquele que reconhece, né, os seus pecados e dele se arrepende. Esse é o salvo. E o que é o condenado? É aquele que reconhece, mesmo que não queira reconhecer, porque a consciência não te deixa escapar. Todo mundo sabe do que faz. Existe um princípio desde a criação dentro do ser humano que acusa ele quando ele faz o certo e o errado. Ninguém precisa dizer para ninguém que está errado. Precisa dizer que tem que se arrepender. E mesmo que a pessoa diz, mas eu não tenho pecado. Não se preocupe em dizer do pecado de ninguém, porque todo mundo sabe dos seus pecados. Isso já está marcado dentro da consciência de todo ser humano. Então, aquele que reconhece os seus pecados, mas não quer se arrepender deles. Por quê? Tem privilégio, às vezes ganha muito dinheiro com os seus pecados, com o tipo de vida que leva, uma série de fatores, né? Imagina se um funcionário fantasma de Brasília vai querer se arrepender disso. Aqui mesmo em Macaé, nós temos pastores assalariados pela prefeitura, que ficam em casa e recebem R$1.000, R$2.000 da prefeitura para, em caso de emergência, serem chamados para trabalhar na prefeitura. E por que eles escolhem logo os pastores? Aí disse o prefeito de Macaé, né? Os pastores de Macaé comem na minha mão. Aí eu falei assim, Jesus, não envia lá para eu mostrar para ele que ainda tem pastor que não come na mão dele. Aí Deus me deu a direção de ir lá distribuir somente 21 CDs. Esse aí Jesus é o Rei, cristão político. Só isso. Eu fiquei muito insatisfeito, eu fiquei triste. Mas Jesus falou assim, não, depois eu te envio lá para pregar. Então estou esperando a hora. Então, meu irmão, é o reconhecimento e o arrependimento que vai gerar essa salvação ou essa condenação. Então, quando que uma criança é salva? Ou quando uma criança é condenada? Esquece o fator criança, pensa no fator ser humano. Quando que o ser humano ele é salvo ou ele é condenado? A partir do momento que ele tem consciência dos seus erros. Com que idade isso acontece? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia. Aí depois que arguíram lá o rapaz, né, o jovem, que queria ser pastor, quando arguíram, aí voltaram, olha, nós aprovamos ele para o ministério pastoral, mas com apenas uma ressalva a respeito da pergunta que diz com que idade uma criança é salva. Mas os hipócritas não deram a resposta, eles também não sabiam. Criaram uma ressalva de algo que eles também não sabiam. Porque se de repente alguém parasse e perguntasse, não, então responde vocês, com que idade uma criança é salva? Eles não tinham resposta, ninguém tem essa resposta. Né? Alguma pergunta aí?
Pastor, no caso assim, o princípio está na pessoa, a consciência. Deus que é consciência. A consciência. No caso aqui, a consciência, a pessoa pode ser autorizada, ou essas pessoas têm que virar, eu não fiz jejum hoje, aí a consciência está acusando. O que é uma consciência cauterizada, né? A Bíblia fala que alguns, depois de muitas vezes, até Provérbios fala, né? Muitas vezes repreendido, né? Passa a ser a cerviz, o quê? Endurecida, né? Endurecida. Este seria o cauterizar. Cauterizar é uma expressão científica, né? Por exemplo, uma veia que tem alguma pequena hemorragia, eles utilizam um processo de cauterização, que é para fechar aquela veia que está jorrando, essas coisas assim. Então, esse cauterizar é uma linguagem semelhante aqui a examinar e a escritura, né? Uma linguagem científica. Então, quando a pessoa muitas vezes é repreendida e não aceita, o único veículo de convencimento que existe no mundo se chama Espírito Santo. Quando ele considera que já trabalhou com aquela pessoa de todas as formas e maneiras, ele se afasta daquela pessoa. Por isso que a Escritura diz: se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, né? Não endureçais os vossos corações. Então, o Espírito Santo está aí no mundo para quê? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele está trabalhando dia a dia. Só que as pessoas são repreendidas uma vez, não houve. É repreendido outra vez, não houve. É repreendido outra vez, não. Vai sendo repreendida. Ou seja, o Espírito Santo vai agindo, vai tratando. Chega uma hora que ele diz: basta. Quando ele diz basta, basta. Seja o crente dentro da igreja, seja o ímpio lá fora. Teve aqui no caso do ministério, teve um rapaz que ele veio aqui, o nome dele... Quem lembra aquele rapaz que morava aqui embaixo? Henrique. Um jovem chamado Henrique. Entendeu? E Deus mandou vários recados para esse jovem. Usava um irmão aqui e dizia assim, um irmão que era mais ou menos vizinho dele, dizia: irmão, vai lá, diz para o Henrique isso. Diz para o Henrique que, olha, Deus está livrando ele disso. Diz para o Henrique sair daquele caminho. Diz para o Henrique que ele está numa companhia. Diz para o Henrique que tem um baile marcado para ele tal dia. Diz para ele não ir. Diz para o Henrique que o camarada é ímpio. Um jovem ímpio vivendo lá nos seus vícios, nas suas orgias. Eu falei assim: meu Deus, o Senhor está tendo tanto zelo para aquele ímpio. Então a minha vida é muito preciosa, porque eu estou servindo ao Senhor. Eu comecei a avaliar o quanto nós, igreja, temos valor para Deus. E manda recado para o Henrique, Aí um dia chegou assim: olha, entrega esse recado para o Henrique. Diz para ele que tem espírito de morte. E cadê o Henrique? Aí no outro culto chega o irmão. O Henrique morreu. Foi lá para um baile, não sei para onde foi. Metralharam todo mundo, então morreu o Henrique. Então, quantas oportunidades Deus dá a uma pessoa? Eu não sei, mas chega uma hora que ele abandona, ele larga, entendeu? Teve outro jovem aqui que vivia em baile funk, um escuro, magro, alto, que vinha sempre aqui, ouvia o rádio, sei lá como foi, acabou vindo parar aqui e morava perto. E ele sempre naqueles bailes funk dizia: ó, sai disso. Ó, o último sinal que Deus deu para ele foi o seguinte: olha, é o último sinal. Você vai num bairro, vai passar em cima de um viaduto, vai ter um tiroteio, não vai. A resposta: não vai. Pois ele foi. Ele foi e escapou por muito pouco. Abandonou o baile funk. Foi mais uma oportunidade de Deus, mas também saiu da igreja, abandonou, não sei que rumo tomou. Então, mas chega uma hora que a pessoa, o Espírito Santo considera que ele está de cerviz, né? Pronto, endurecida, porque seja a mente dele está cauterizada. Como? Porque ele não quis ceder à voz do Espírito Santo.
que é esse cauterizamento? É se cauterizar, é que o Espírito Santo não trabalha mais no convencimento da vida da pessoa. Entrega a ele a própria sorte. E se o Espírito Santo não trabalha para nos mudar o rumo, nada mais nos vai mudar o rumo. Nós estaremos até hoje adorando os Espíritos, rezando missa para os mortos, se o Espírito Santo não tivesse trabalhado. Agora, quantos católicos já tiveram um folheto cristão, um crente conversando, uma série de situações que não, eu nasci católico e vou morrer católico. Perfeitamente. O inferno foi criado para isso também. O inferno foi criado para aqueles que baixam ao inferno, baixam a eternidade sem salvação, lá fiquem. Foi para isso que Deus criou o inferno. Né? Não, eu nasci católico e vou morrer católico. Não quero nem ouvir esse papo de crente. Tá bem. Aí o Espírito Santo vem de novo e não quero nem ouvir. O Espírito Santo usa outro, não me toque nesse assunto. Perfeitamente. Quando o Espírito Santo disser assim, basta, acabou. Não tem mais salvação. Porque ele é o único que pode convencer, levar a pessoa a se arrepender e tomar uma nova direção. Tirania, tem uma passagem que Jesus fala para os discípulos ir pregarem, né? E entrarem nas cidades samaritanas, né? E se ali eles não escutarem, para eles sacudirem a poeira dos seus pés e irem embora, porque haverá mais rigor para eles do que Sodoma e Gomorra, né? Jesus está dando ali uma... Entendeu? Jesus disse, não lançai pérola, que é a palavra aos povos, né? Então, veja bem, Jesus disse, vai na cidade, tá? Mas é o seguinte, ó, se não quiser ouvir, na cidade que vocês entrarem, não quiser ouvir, vem a volta. Saiu da cidade, sacode a poeira dos pés e segue caminho. Porque haverá menos rigor para os de Sodoma, dá para imaginar uma coisa? Menos rigor para os de Sodoma do que para estes. Claro, aos de Sodoma não foi anunciado o unigênito do Pai, mas aqueles estaria sendo anunciado, né? Hoje está sendo anunciado o unigênito da glória de Deus, o Filho de Deus está sendo anunciado. Claro que vai ter menos rigor para quem vive hoje ouvindo a mensagem do Evangelho e não dá ouvidos, do que para Sodoma e Gomorra, sem dúvida nenhuma. Bem, não entramos na nossa apostila, falamos aí várias coisas. Se você abrir a apostila, vai ver Doutrinas Básicas da Salvação, na página 1, né? Aí vem falando como a Bíblia chegou até nós, os materiais usados antigamente. Hoje você compra uma Bíblia por R$10, nem sempre foi assim. E ainda tem muitos lugares que ainda não é assim. Pessoas estão contrabandeando Bíblia para tudo que é canto, mas ainda é muito pouco, porque principalmente os países da bandeira vermelha, né? Os países comunistas perseguem a Bíblia com todas as suas forças. Países imensos aí, grandes como Cuba, como China, a Coreia do Norte, que é comunista, né? A Coreia do Norte é a número 1 em perseguição ao Evangelho. Impressionante a perseguição que aquele país faz. Ninguém consegue romper aquilo ali. Eles cercam de uma maneira. Se chegar no aeroporto daquele é uma dificuldade. Eles vão revirar tudo, vão revirar dentro do seu cabelo. Ali é uma coisa impressionante. Então existe essa dificuldade. Pouquíssimas Bíblias conseguem ultrapassar. Teve a Sociedade Bíblica do Brasil, lançou um tempo aí uma Bíblia que ela cabia na palma da mão. Quem chegou a conhecer essa Bíblia? A Bíblia inteirinha. Mas imagina o tamanho dessa letrinha, né? Então já entra outra dificuldade aí. Mas graças a essa compreensão bíblica da Bíblia que cabia assim na palma da mão, Antigo e Novo Testamento, muitas Bíblias conseguiram ser contrabandeadas, que era fácil de guardar, né? Guarda dentro do carro, né? Em algum lugar, e muita gente conseguiu contrabandear a Bíblia. Mas não bastante para um país como a China, por exemplo, que tem sei lá quantos milhões de habitantes. Então não é o bastante. Os países da cortina, chamada cortina vermelha, a gente costuma chamar, eles impedem terrivelmente. E aqui nesse tempo,
quando os pergaminhos começaram a ser escritos, era muito caro, porque era escrito em peles de animais. Olha quantas peles de animais precisavam para se escrever alguma coisa. E a maneira de escrever, a tinta era caro, era um processo caro, para eles conseguirem fazer aquela tinta ficar grudada no papel. Era uma dificuldade terrível. Hoje as pessoas não... E naquela época já tinha gente morrendo pela Bíblia. Hoje as pessoas têm Bíblia R$10 e deixam ela em cima da estante. Então, os materiais usados, aí vem papiro, pergaminho, papel, né? A invenção do papel, foi uma maravilha. Vem a composição da Bíblia. Você achou aí a composição da Bíblia? Velho Testamento e Novo Testamento. Dá uma palavrinha sobre isso para a gente ir para o nosso intervalo. A irmã Rosilda até trouxe um lanche, eu quero experimentar. Aqui, a composição da Bíblia. Velho Testamento e Novo Testamento. As práticas da igreja. Veja bem, se existe um Velho Testamento, ou velho, não seja a palavra mais apropriada, velho da ideia daquilo que não tem mais valor, né? Põe de lado, está velho. Não, a gente prefere usar até a palavra Antigo Testamento e Novo Testamento. Se existe um Novo Testamento, pergunta simples e objetiva: o Antigo foi descartado? Foi. O Antigo foi descartado. Só que nós precisamos entender o que do Antigo foi descartado. Sacrifício de animais. O Novo demonstra uma nova lei. Não demonstra? Demonstra. Né? Relacionamentos com os povos, uma série de fatores para o mundo gentílico, regras para a igreja propriamente dita, né? Estão aonde? Estão no Novo Testamento. Agora, o Antigo Testamento, como regra para os homens, ele está totalmente descartado. Como regra de vida, o Antigo Testamento está totalmente, gênero, número e grau, descartado. Não temos que guardar sábado nem domingo. Amém? Não guardamos sábado, nem domingo, nem segunda, nem dia santo, nem feriado. Não guardamos dia nenhum. Nós procuramos que todos os dias da nossa vida seja para o louvor e glória do nome do Senhor. Você não estuda a Bíblia só no sábado, nem só no domingo. Você estuda a Bíblia, você busca dia a dia estar com a Escritura de bem-aventurado que medita de dia e de noite. É constantemente. Não tem dia para você estudar a Bíblia. Não tem dia para você ir na igreja. Não tem dia para você ir na igreja. É claro que a gente não vai abrir aqui todo dia, por quê? Não tem estrutura para isso. Nenhum de nós tem estrutura para isso. Né? Nós temos uma série de coisas, então a gente ora. Senhor, qual vai ser o dia do culto? Tal. Senhor, abre mais um dia? Que hora? Tal. Senhor, faz isso? Faz. Então, quer dizer, quando ele vai dando a direção, ele vai nos dando a graça, vai renovando as nossas forças, vai dando o alimento a cada dia. Então, eu caminho por aí. Então, veja bem, Antigo Testamento, qual a regra de vida que o Antigo Testamento traz para a igreja? Nenhuma. Zero. Então, eu aproveito o Antigo Testamento? Claro, só. Lá não tem um monte de exemplos de homens que creram nesse mesmo Deus que nós cremos? Lá não tem profecias? Ora, o livro de Daniel não é profecias a respeito do final dos tempos? Nós não temos o livro de Oséias mostrando sobre o retorno de Cristo no terceiro milênio? Então, profecia é uma coisa, regra de vida é outra coisa. Então, o Novo Testamento substitui o Antigo Testamento no que tange a regra de vida. Não tem papo mais de sacrifício, oferta de animais, dá o teu tudo, leva pedido para o monte, bebe água do Rio Jordão, isso aí é mercenarismo. Então, regra de vida, hoje para a igreja, ela é exclusiva no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isto é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As cartas dos apóstolos
já é outro departamento. Então, o Antigo Testamento, você não vai dizer, eu vou ignorar o Antigo Testamento. Não. As simbologias que nos esclarecem Apocalipse estão lá em Gênesis. Outras simbologias que nos esclarecem Apocalipse estão em Daniel. Então, a regra de vida para a igreja ela é exclusiva do Novo Testamento, mas o Antigo Testamento ainda tem o seu valor. Exatamente. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Jesus disse, eu vim cumprir. Então, veja bem, ele veio cumprir a lei. Sim, ele veio cumprir a lei. E os profetas? Os profetas que profetizaram a respeito da vinda dele, do que ele ia fazer, do que ele ia realizar, tudo isso está cumprido. Na pessoa do Senhor Jesus se cumpre quase todo o Antigo Testamento quando da sua primeira manifestação. Mas o Antigo Testamento por inteiro, ele só será totalmente cumprido quando da segunda manifestação. O Antigo Testamento fala, Zacarias 12 e 14, que Jesus se manifestará sobre o Monte das Oliveiras e o monte vai se fender. Cadê? Cumpriu? É uma profecia sobre Jesus, mas não se cumpriu ainda. Mas ele disse, eu vim cumprir, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Só que ele cumpriu uma parte e voltará para cumprir uma segunda parte, ou seja, o final. Né? Então, a regra de vida para a igreja é Novo Testamento. Agora, se alguém ignorar o Antigo Testamento, não quiser estudá-lo e aprendê-lo, não vai conhecer coisas profundas da palavra de Deus. Profecias, por exemplo, ninguém tem condições de entender o retorno de Cristo, o milênio, de uma maneira profunda, sem conhecer os relatos do Antigo Testamento. É em Isaías que está falando como vai se comportar o povo no Antigo Testamento. Está falando como que vai ser a vida, as pessoas vão durar quanto tempo, como vai ser isso, não haverá derramamento de sangue, a mansidão dos animais, a restauração do planeta, uma série de coisas. Isso não está no Novo Testamento, está no Antigo. Jesus dá uma palavrinha breve sobre isso no Novo Testamento, mas a essência mesmo está lá no Antigo Testamento. Então, Mateus 5,17, ele veio cumprir, mas ele disse, não cuideis que vim destruir. Ele não veio destruir. Havia uma peça por de lá, destruir. Então, não cuideis que vim destruir. Eu vim cumprir, mas não cumpriu por inteiro. Assim como Pedro, quando está no dia de Pentecostes, em Atos 2, né? Ele diz assim, irmãos, esses homens não estão embriagados. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas terão visões, sonharão os vossos velhos, profetizarão, e sobre servos e servas derramarei do meu espírito. Aquela visão de Joel estava se cumprindo uma parte ali, no final dos tempos, considerado final dos tempos da dispensação da lei. Mas agora vem o final dos tempos da dispensação da graça. E novamente aquela palavra de Joel será o seu cumprimento. Quer uma prova? Levante a mão quem tem tido sonhos proféticos. Fica pensando, não, levanta a mão bem alto. Quero que todo mundo ver. Isso é uma prova. Até eu que nunca sonhei com nada, estou sonhando. Até eu que nunca sonhei com nada. Mas eu nunca sonhei com nada. Ultimamente eu tenho sonhado um monte de coisa. Entende? Até coisas sérias que Deus tem falado comigo em sonhos para rachar de vez, definir histórias. Então eu nunca fui de sonhar. Então a palavra ela é viva e eficaz. Né? Bom, vamos dar uma paradinha então? Se ninguém me detenha desde agora, eu faço para